Bom, então, oficialmente, boa noite. É um prazer de verdade estar aqui com vocês, por essa causa tão nobre, educação, né? Ju, obrigada pelo convite. Aquele dia que a gente conversou em que você me explicou qual que era o projeto, como que isso poderia se desdobrar, logo de cara me conectei. Então, por isso que eu digo de verdade o quanto que eu estou feliz de estar aqui com vocês. Hoje, no final da tarde, eu procurei a Ju para dizer: olha, Ju, eu pensei nesse contexto. O pedido foi para falar sobre o MBTI, né? E o MBTI é só uma ferramenta dentre as tantas que tem no mercado. E no final do dia, o que a gente tem como pano de fundo é o autoconhecimento. Então, meu pedido para ela foi: vamos falar sim do assessment, mas não com detalhes técnicos, porque isso vocês podem acessar, pesquisar, tem sites brasileiros, tem sites internacionais, a própria ferramenta tem uma série de artigos em que vocês podem buscar informações mais técnicas. Então, eu acho que eu vou conseguir agregar muito mais trazendo uma reflexão de como que o resultado do meu assessment ou de qualquer outro assessment pode me ajudar no meu desenvolvimento, tá? Eu preparei uma apresentação, Ju, eu falei, vão ser 10 slides, assim, me empolguei, e a gente tem uns 20 e tantos slides, mas eu prometo que eu não vou ficar muito tempo neles, tá? Eu comentei com a D que esse é um bate-papo, então não me deixem falando sozinha, não é um monólogo, eu não sou a dona da verdade. Se vocês leram ou ouviram algo diferente, por favor, traga para a plenária para a gente conversar, discutir. Se eu não souber, o máximo que vai acontecer é eu dizer que eu não sei, dar o meu LinkedIn para vocês e a gente segue conversando de lá, tá bom? Faz live, como vocês quiserem, a gente pode ser criativo, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela. Me Fechou, Joy. avisem Fica à quando vontade aí. vocês estiverem vendo, tá? Outra coisa, se eu estiver falando rápido, podem me interromper, porque como é um assunto que eu gosto bastante, eu vou indo, vou fazendo minhas conexões e vou avançando, tá? E detalhe, eu não estou vendo vocês, eu só vejo a minha tela, o slide. Então, quando eu fizer uma pergunta, só digam ok, e aí a gente vai conversando. Ou responda as minhas perguntas, por favor, tá bom? Então, aqui, como eu disse, é o workshop, né, que a gente fala de autoconhecimento, considerando os 16 personalities. E aí, assim, para que serve esses assessments que as empresas aplicam, universidades, psicólogos, entre outras profissões que usam como base, né? Eu vou trazer aqui, em função da experiência que eu tenho, eu vou falar a perspectiva, principalmente do MBTI, e do 16 Personalities, porque é o que a gente está usando como base. Mas eu acredito que a gente pode usar como pano de fundo também para outros assessments. Então, primeiro, né, a gente usa estou falando a gente por eu ser profissional de RH, me coloco nesse lugar e de coach. Então, como coach, eu também uso assessments para me ajudar a fazer as provocações mais corretas ou mais aproximadas ou as mais necessárias para o coach. Porque no final do dia estamos falando de autoconhecimento. Então, primeiro, ajudar a pessoa a compreender. Quando você faz um assessment, a ideia é ajudar a pessoa a entender a importância, a relevância do autoconhecimento e o quanto que o autoconhecimento tem um papel fundamental no trabalho, no dia a dia, não só na vida pessoal, mas também no trabalho, porque é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, né? Então, é conhecer também um modelo que nos ajuda a compreender como que as pessoas percebem e interagem com o mundo, como que eu me relaciono no final do dia. Ajuda também a identificar o nosso jeito natural de ser, as nossas fortalezas e aquilo que a gente precisa aprimorar. Uma vez que eu conheço o meu perfil, eu passo a exercer mais a empatia, e aí eu compreendo melhor as pessoas, eu consigo
desenvolver a habilidade de me colocar no lugar do outro. E aí eu me abro para as possibilidades de lidar com o que é diferente de mim, já que eu me coloquei nesse lugar. E aí você reconhece, né, como que o autoconhecimento pode te ajudar a se comunicar melhor, a como que você resolve problemas, como que você toma decisão, como que a gente opera na sociedade no final do dia, porque ninguém vive sozinho, né? Então, seja em casa, seja no relacionamento afetivo, seja no trabalho voluntário, né? Porque a gente acha que são coisas diferentes e são mesmo, por que a gente é mais tolerante no trabalho voluntário e menos tolerante em outras relações, por exemplo. E aí, como eu já disse, né, identificar os pontos fortes, os pontos de atenção e como que a gente faz correções de rota. Vou falar disso mais para frente, tá? E aí, o que é o MBTI? Né? Nada mais é do que uma ferramenta que nos ajuda a identificar quais são as nossas preferências, quais são as nossas características para interagir com o mundo, para usar informações a nosso favor, qual que é a minha capacidade de ir mais a fundo no determinado assunto, por que tem pessoas que conseguem com tanta facilidade a fundo e outras pensam com mais facilidade, criam coisas novas com mais facilidade. Umas conseguem ir a fundo numa situação real, outras usam um modelo e criam coisas incríveis. Como que toma decisão e como que orienta os eventos da minha vida. Então, é baseado na teoria de Jung. Jung é base científica para uma série de assessments que necessariamente, alguns se concorrem entre si, outros não necessariamente, porque Jung traz uma série de estudos, principalmente de observação, que foi o que Catherine e a Isabel Meyers fizeram para estudar e desenvolver o MBTI. Então, a gente tem aqui informações muito abrangentes, né, para trazer conceito e entendimento básico do que é esse assessment. E aí, Joy, como que eu uso, né, o MBTI, o 16? Em gestão de pessoas, desenvolvimento de competências, RH adora, né? Eu conheço muita gente que psicólogo aplica para sessão de terapia, para te ajudar a gerenciar estresse, para te ajudar a se adaptar a mudanças, a gerenciar tempo, mas no final do dia a gente está falando de autoconhecimento. Como que eu uso as ferramentas que me trazem informações sobre a minha personalidade, sobre mim, e que me ajudam a todos esses pontos que estão aqui na tela. E aí, no final do dia, já está falando o que é ponto forte, né? Eu costumo dizer o seguinte: ponto forte são as nossas fortalezas, são os nossos talentos naturais, é aquilo que a gente faz sem muito esforço, é aquilo que mãe, pai, o gestor, marido, esposa, filho falam sobre nós sem pensar muito, tá? Isso é o que surge naturalmente. Então, o que é ponto forte? Ponto forte é quando você funciona melhor sem precisar pensar para expressar alguma coisa, para expressar o seu jeito de fazer. Vou dar um exemplo, acho que eu falei para a Ju isso. Não é o meu talento fazer apresentação, não é o meu talento ir para o palco, mas eu não me sinto desconfortável. Em algum momento senti desconforto quando eu descobri que eu fazia apresentações do jeito errado. Qual era o jeito errado? Do jeito que funcionava para as outras pessoas e não o jeito que funciona para mim. Então, uma vez que eu descobri o jeito da Joy, pode não ser o melhor jeito de fazer. Pode ser que tenham pessoas mais especialistas, pessoas que vão conseguir captar a atenção de vocês com muito mais carisma, mas o jeito que me faz ser confortável e conseguir conduzir uma apresentação com início, meio e fim é o que vocês estão vendo aqui, por exemplo, tá? Ponto forte aliás, o que não é ponto forte é quando a gente usa algumas habilidades, sejam elas técnicas ou comportamentais,
que não é o meu jeito natural, é forçado, as pessoas percebem. É a mesma coisa que eu falo para vocês assim, peguem uma caneta, escreva seu nome. Você vai escrever o seu nome. E aí eu, depois, passado 2 minutinhos, eu vou pedir para você, pegue essa mesma caneta, esse mesmo papel, e escreva o seu nome com a mão contrária. Não vai ficar esquisito? O meu com certeza vai. Joy, mas tem os ambidestros, mas quantos por cento eles representam na população? Então, estou dando um exemplo bobo, mas aqui esse é um exemplo do uso ineficiente do talento. Uma coisa que é muito desconfortável para mim. Estou aqui com vocês e daqui a pouco termina a nossa conversa, a Ju me chama e fala assim, Joy, preciso que você faça essa mesma apresentação para um outro grupo de pessoas que não estava no pipeline, não estava previsto, você vai ter que fazer ajuste, vai ter que improvisar. Muito desconfortável para mim, não é o meu talento em improvisação, eu preciso de planejamento, de ordem, de me antever aos fatos. Mas tem pessoas que iriam assim, sem dificuldade, sem titubear, muito melhores do que eu. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer de pontos fortes e talentos naturais? Me digam, porque está muito silêncio. Eu sou, Joy, mas aí não vale. A Karen também. Tá fazendo sentido? Como uma boa estagiária de RH, sim. Adorei. Tá bom, vai me contando, tá? Me interrompam, por favor. E aí tem o último ponto aqui que eu gosto de falar, que é, ainda que você adote um jeito diferente, porque às vezes é necessário, principalmente no trabalho, né? A gente se adapta, é o nosso ganha-pão, a gente precisa do trabalho, então a gente faz um esforço adicional. Ainda assim, você usando competências que são diferentes, vai exigir de você um esforço, um desgaste de energia. Eu costumo dizer que dói quando a gente faz algo que é muito diferente da gente. Então, a gente tem capacidade de se adaptar. A gente tem, o ser humano, ele tem a habilidade de adaptação e, em alguns casos, até de ser versátil. Mas eu repito, não é natural, às vezes dói. Ah, por que tem situações que eu consigo agir de um jeito e outras situações que eu vou agir de outro? Porque você tem essa capacidade, todos nós que somos seres humanos temos essa capacidade. Eu sou introvertida, introversão não é timidez, tá? Se vocês já fizeram o assessment e receberam o resultado, tiveram oportunidade de ler, vocês vão perceber que não tem nada a ver com timidez, né? Eu digo a gente mesmo, a gente, ser humano, tem uma tendência a gostar de quem é extrovertido e achar que o introvertido, ele não é engraçado, ele é sério, é sisudo, e não necessariamente. Você pode ter uma pessoa extrovertida que demonstra algumas dessas características. Tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Tô ouvindo. Ah, perfeito. Espero que vocês não consigam também escutar os ruídos no fundo, mas enfim. É interessante esse ponto que você levantou da questão do introvertido e extrovertido, porque a aluna com quem eu tô trabalhando, a gente só teve 2 reuniões até agora e ela já demonstrou uma certa leveza para enxergar a introversão dela, sabe? Porque no começo ela realmente achava que, assim, não era muito capaz de conseguir conquistar alguma coisa, exatamente por conta dessa timidez. Mas quando você começa a conversar e explicar que são pontos e pontos, você percebe o brilho, sabe, no olhar, e tipo, a esperança começa a dar uma surgida mesmo. Eu achei muito interessante esse ponto que você mencionou. Tem uma luz no final do túnel, né? Com certeza. Às vezes a timidez vem, eu vou dizer para vocês assim, ao longo desse tempo que eu estou trabalhando com desenvolvimento, especificamente, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre mim. E é de propósito eu não ter falado agora, tá? Ao longo desse tempo que eu trabalho com desenvolvimento e com RH, de um modo geral, eu percebo que as pessoas que são tímidas é uma timidez, na maioria das vezes, inicial.
que é, putz, eu não me sinto confortável, ainda não conheço essas pessoas, eu preciso entender como que opera esse ambiente ou essa pessoa para eu conseguir mostrar quem eu sou, para fazer a pergunta, para rir da piada ou até mesmo fazer a piada. Então, nada mais é do que uma necessidade de leitura de ambiente para a partir daí ela se mostrar. Então, eu imagino com você, essa pessoa chegou, se instalou, você provavelmente deixou o espaço liberado para que ela pudesse ser o mais ela possível. E aí, com o passar do tempo, você, nesses 2 encontros, né, alguma coisa você fez para gerar empatia e essa aproximação para você já conseguir captar esse comportamento. Então, parabéns, porque deixar a pessoa confortável não é fácil, ainda mais no papel que vocês estão de mentor, tutor, orientador, não é um papel muito fácil. Então, vocês precisam, se eu puder já avançar aí, que não tem nada a ver com o que a gente está falando, é mais pelo que eu posso perceber da minha experiência, é o quanto mais vocês se permitirem ser vulneráveis nessa relação, você, tutor, falar como foi com você, como você se sentiu, quando você dá nome ao sentimento, você dá uma abertura para que o outro se conecte com você. Porque muitas vezes o que você sentiu é o que ele está sentindo agora. Então, é assim, é uma conexão profunda, poderosa e que ninguém tira, já foi, já deu match, tá bom? Perfeito, é isso mesmo. Ok, muito bom. Vou avançar. E Joy, aí, oi? Ju aqui. Posso aproveitar essa pausa rapidinho? Por favor. Não, só para comentar que chegou uma galera aqui nesses últimos 5, 7 minutos, então só queria ver se você pode recapitular em 30 segundos um pouco o panorama Ai, meu geral Deus, desse encontro. olha a Júlia me deixando desconfortável no meio do workshop. Ai, desestabilizei. Foi programado, gente, foi programado. Muito bom. Vamos lá, recapitulando, é o seguinte: nós estamos aqui falando do MBTI, do 16 Personalities, que são assessments e tem N outros assessments no mercado e que são muito comuns serem usados por RH, universidade, às vezes psicólogos, e que nada mais são uma base, muitas vezes bastante fundamentada, por exemplo, com Jung, que é um psicólogo, médico, psiquiatra, estudioso muito famoso aí no mundo da psicologia e que sustenta base fundamental para esses assessments. E a gente está falando aqui que o quanto é importante a gente se conhecer, então vamos falar do assessment em linhas gerais, mas eu acho que a minha maior contribuição vai ser fazer provocações para que vocês reflitam, não precisa me responder, o silêncio faz parte do processo de desenvolvimento, tá? Porque são provocações que muitas vezes a gente não parou para fazer e a gente não é provocado a fazer. Então, quais são os meus talentos? Eu tenho noção de quais são os meus talentos? Quais são os meus pontos fortes? Eu vou participar de uma entrevista, eu preciso me preocupar em justificar os meus pontos negativos, ou as minhas fraquezas. Não é isso. Se você tiver num ambiente que vai dar valor aos seus pontos negativos, ele não serve, porque ele vai doer. Ele vai te distender negativamente, vai dar aquele frio na barriga 1, 2, 3 dias, daqui a pouco você vai estar frustrado, vai estar triste de estar naquele ambiente. Então, estamos falando de ponto forte, que é fazer gestão das competências, gestão por fortalezas. Devemos ignorar os nossos pontos de desenvolvimento? Não. Eu te digo que você deve ignorar aquilo que dói. Joy, eu não consigo fazer um bom planejamento. Eu fico urticária de ter que sentar ali em frente ao Excel e ter que ficar fazendo, ou escrever num caderno, ou ter que fazer to-do, lista de to-do. Às vezes, você conversando com um colega, conversando com o gestor, conversando com o professor, isso é algo que também, com o passar do tempo, eu imagino que vai mudar, não só na educação básica, mas também nas universidades, que é você adequar ao estilo de ensino, de educação,
há pequenos grupos, né? Como que é esse grupo de pessoas? Aqui você tem pessoas introvertidas e extrovertidas. Aqui você tem pessoas que têm facilidade de criar e pessoas que são planejadas, muito organizadas, facilidade de organizar pensamento, de racionalizar. Então, no final do dia, o que eu quero dizer é, não ignore os pontos de desenvolvimento, mas dê atenção àqueles que são possíveis ser desenvolvidos. Aqueles que doem, que causam desconforto, não faz sentido. E declare que é um ponto que precisa ser desenvolvido e que para você não dá para desenvolver. Não se meta em atividades que vai ser exigido de você mais o ponto de desenvolvimento do que o ponto forte. Não foi em 30 segundos, mas é isso, Ju. Perfeito, obrigada, Joy. Bom, e o resultado, né? Me digam uma coisa, todo mundo fez o assessment, a maioria fez, como é que tá? Só para eu ter dimensão. Eu tenho uma dúvida quanto a isso do resultado, assim. Porque. Aqui é a Karen, né? Mas eu já fiz esse teste mais de uma vez e já tive resultados distintos. E aí eu pensava que sim, que fazia sentido ter resultados distintos, porque você passa por outras vivências, e aí, como são situacionais as perguntas, né? Às vezes a ideia que vem na minha cabeça linka com mais uma resposta do que com outra e tal. Mas eu também já vi gente falando assim, não é para mudar. Esse teste de perfil definiu tal. Aí eu não sei nem se eu fiz certo. Eu falei, putz, eu acho que eu fiz errado, então. Eu nem lembro muito o meu teste. Porque eu lembro que um professor me comentou que o ideal era fazer uma vez ao ano ou a cada 6 meses o teste para ver se está consistente. E aí a outra pessoa falou, não, é o mesmo teste para todo mundo. Aí eu queria até saber desse ponto. Excelente pergunta. Excelente pergunta. É assim, tem assessments que são elaborados, criados, e que isso está escrito ali naquelas linhas pequenas, naquelas páginas que a gente não clica e tal, que ele tem validade. Tem um exemplo que é o Quantum. Quantum é um assessment que ajuda no autoconhecimento, identificação de personalidade, e ele tem validade de 6 meses, 8 meses. Mas tem outros testes, como, por exemplo, o MBTI, o 16, Label, Hogan, são todos assessments sérios, assim como o Quantum, tá? Mas que não tem prazo de validade, ou seja, você fez o resultado, se você se reconhece de fato naquele resultado, ele não deveria mudar. Joy, mas por que muda? Aí é a palavra-chave, autoconhecimento. Autoconhecimento vem com o tempo mesmo. Nossa, Joy, mas eu tenho 20 anos, 21 anos, eu já passei no ensino médio, já fiz as escolhas de entrar na faculdade. É isso mesmo, é isso mesmo. O mercado, eu acho uma crueldade exigir, vamos falar assim, que a gente saiba o que eu quero fazer o resto da vida com 18 anos. Assim que eu sair do ensino médio, sei lá, não sei como que é o mercado, sei lá se eu vou pegar uma chefe doida, não sei como que eu vou reagir dentro desse contexto, desse mundo cruel. E os privilegiados? Como que eu vivo dentro desse contexto de privilégio? Eu não sou esse grupo privilegiado. Como que eu me comporto dentro desse contexto? Então, respondendo a sua pergunta, depende do assessment que você fez. Se você fez MBTI, o resultado não deveria ter sido diferente. Se deu diferença, tem a questão de autoconhecimento que vem com o tempo e não se sinta desprivilegiada, não se sinta mal por conta disso. Ou é um ponto cego seu. Talvez seja, você ainda não viveu tantas situações que foram exigidas de você um determinado comportamento e que ali, naquele assessment, você precisou responder. Não tinha nenhuma outra opção que, tipo, não se aplica a mim, por exemplo. Então, é isso. Respondi sua pergunta? Sim, super. Ok. Mais alguém gostaria de comentar o resultado? Se teve, se não teve? Eu posso avançar? Vamos lá, eu vou avançar
de verdade, muito rápido, só uma pincelada para vocês, para quem ainda não fez, entender a estrutura do resultado. Eu não vou explicar tudo isso, tá? Então, a estrutura do assessment, ele te dá informações com base em racionalidade ou imparcialidade, empatia e cooperação e o nível de praticidade e espontaneidade. E aí, para cada uma dessas, eles chamam de papéis, né? Você tem possíveis estratégias, 4 perfis estrategistas para cada uma desses papéis. Então, você tem 16 combinações, tá? A Ju tem um link com informações técnicas para cada uma desses perfis, enfim, dessas estratégias. E é uma informação pública, então eu sugiro que vocês, antes de lerem na íntegra o seu resultado, que vocês passem nessa página para ler os conceitos, entender o conceito de cada um desses papéis. Ou você pode pegar o seu resultado e ler as informações que são correspondentes ao seu perfil, para você não ter que explorar tudo. No entanto, eu acho que, assim, vai agregar demais se vocês puderem ler tudo, até para vocês compararem se o seu resultado de fato retrata o seu perfil. Tudo bem? Sim. E aqui a gente tem o tema, a espinha dorsal do teste, né? Em que traz as polaridades. O que é a polaridade? Um lado é luz, o outro lado é sombra. Qual que é o meu lado luz? Meu lado luz é o meu talento natural. Então, o outro lado, automaticamente, é o meu lado sombra, porque não é fácil agir contrariamente. Nossa, Joy, mas os exemplos que está escrito aqui no resultado, ou, nossa, Joy, o artigo que eu li, ou, nossa, Joy, a página que eu li, que você sugeriu que a gente lesse, eu me identifico com os dois lados. Por que você se identifica com os dois lados? Porque nós somos luz e sombra mesmo, é isso mesmo, você não tá doido. Então, por isso que se observar, se perceber, nossa, por que eu fiquei com frio na barriga quando eu fui naquela situação? Nossa, por que eu fiquei tão eufórico, tão excitado, tão feliz com aquela outra situação? Então, com o tempo, se auto-perceber, perceber como que o seu corpo reage frente às situações, para a partir daí você falar, na maioria das vezes eu fico incomodado de introverter muito. Eu sou muito introvertida. Quando eu extroverto demais ou quando eu introverto demais, eu preciso acessar a outra polaridade. É só a Joy? Não. Mas eu descobri isso com o tempo. Nem sempre foi assim. Então, deu o exemplo do primeiro, mas é o mesmo raciocínio para energia, natureza, tática e identidade. Tudo bem? Posso seguir? Pode ir, já. Então, agora, o meu convite é só para a gente mergulhar um pouquinho mais, se permitir uma reflexão um pouquinho mais profunda, porque a gente não é educado para isso, tá? E eu me coloco nessa porque eu aprendi o que eu vou compartilhar com vocês agora, foi vivendo, foi dando cabeçada, foi conversando com as pessoas porque o meu trabalho me proporciona esse privilégio de estar com gente o tempo todo. Então, estar com pessoas vai me alimentando. Então, o que está aqui é também sobre mim, mas é também sobre essa minha jornada de 20 anos, quase 20 anos em RH. Tá bom? Então, vamos lá. Eu começo falando sobre mim, né? Eu sou a Joy, eu sou a filha da dona Ana, maravilhosa, mãe solo. Eu sou umbandista, amo minha religião desde sempre, eu sou umbandista, berço espírita e depois de adulta, umbandista. Eu sou a madrinha da Memel, entre outros 4 que não coube aqui, senão só ia ter criança aqui na tela.
Eu sou mãe do Fominha, um danadinho de 2 anos e tanto, meu amorzão que tá me esperando para pegar na creche. E tem aqui as minhas amigas, assim, de longa data, que, assim, sem elas, impossível seguir nesse mundo maluco. E faltou o Jan, gente, se ele souber que eu não falei dele, vai dar briga. E faltou o Jan, que é meu namorado recém, que chegou na minha vida e que me faz muito feliz também. Então, esse conjunto essa base de apoio que eu tenho, que me faz seguir em frente, faz eu retomar ao meu eixo, que me faz acessar a minha melhor versão. É o que me ajuda, se eu estou desorganizada, por exemplo, emocionalmente, em função de qualquer coisa, é uma dessas pontas aqui que me ajuda a me reenergizar. E notem que não é balada, não é pagode. Adoro ir pro pagode, adoro sair para tomar cerveja. No entanto, o meu perfil precisa de petit comité. São as amigas, é o doguinho, é a mama, é o afilhado. Assim como tem pessoas que preferem, putz, eu preciso extravasar, eu preciso ir para o bar, eu preciso ir para outros ambientes com outras pessoas, muitas outras pessoas além daquelas com quem eu convivo. Aqui é um exemplo da minha introversão, tá? Eu sou formada em ADM, estudei gestão de pessoas, e aí ao longo dessa minha jornada em RH, eu pude me aprofundar no conhecimento de pessoas, de gestão de pessoas. Então, fiz a especialização do MBTI, inteligência emocional, neurocoaching, team coaching, cultura, entre outras coisas que a minha jornada me permitiu ir, e a empresa que eu trabalho atualmente também me alimenta de conhecimento absurdamente, não só no dia a dia, mas em termos de educação também. Então, como eu disse, eu trabalho em RH, são 20 anos aí, quase 20 anos, trabalhando em empresas nacionais, internacionais, pequenas, médias, grandes, em setores diferentes. E ainda dentro do RH, eu tive a oportunidade de atuar em subsistemas de RHs diferentes. Eu digo que se eu não tivesse passado por esses subsistemas, eu não teria o privilégio de trabalhar com o que eu amo hoje. Eu, com certeza, quando fala de escolha profissional, hoje eu estou vivendo o meu melhor momento profissional. Por quê? Porque eu gosto muito do que eu faço. Estar aqui com vocês é uma extensão do que eu gosto de fazer, de falar de um tema que eu gosto e para desenvolver pessoas, contribuir com o desenvolvimento de vocês. Então, usem esse exemplo que eu estou dando, o meu depoimento, para refletir sobre as suas escolhas. Como que têm sido as suas escolhas? Quais são... Ju, me ajuda a traduzir trade-off. O que você tem que... Quando você escolhe uma coisa, você deixa outra para trás. Abrir mão, né? Abrir mão. Quais são as coisas que você está disposta a abrir mão para chegar no lugar que você quer chegar? Durante muito tempo eu trabalhei com um subsistema de RH que eu não queria mais, estava doendo, pelo amor de Deus, eu quero mudar. Mas hoje eu percebo quanto foi fundamental eu passar por aquele caminho para estar mais pronta hoje, tá? E aí, Joy, você sempre soube disso? Foi assim desde o começo? Não foi sempre assim. Eu vou dizer para vocês que eu tenho dimensão de todo esse caminho, tenho 5 anos. São 20 anos de carreira. Então, são só 5 que eu tenho noção de verdade de quem eu sou como indivíduo. Tá bom? Nunca se falou tanto em autoconhecimento. Então, vocês estão tendo o privilégio de serem provocadas a fazerem essa reflexão agora. Tomem as decisões de carreira de vocês mais conscientes e respeitando quem vocês são. Tá bom? E aí, eu queria que vocês me dissessem, uma ou duas pessoas, o que significa autoconhecimento para você. Por favor. Ou coloquem no chat, se estiver desconfortável de abrir o microfone, e alguém lê para mim, por favor.
Aqui é a Helena, eu já falei uma vez, mas eu acho que hoje está indo 20 anos, eu acredito que algum dia a minha noção de autoconhecimento vai mudar, mas nesse momento da minha vida, a ideia de autoconhecimento que eu tenho é principalmente sobre respeitar limites, e seja eles quais forem, porque a vida sempre vai te colocar em situações, assim, muito mais desafiadoras do que, de fato, que te agradam. Eu acho que você saber respeitar seu próprio limite fala muito sobre você e fala muito sobre o quanto você se conhece. Então, Perfeito. acho Perfeito. que é isso. Respeitar seus limites, se respeitar acima de tudo. Maravilhosa. Obrigada. Mais alguém gostaria de trazer? É Helena? Isso, Helena. Helena, obrigada, Helena. Mas alguém gostaria de complementar ou trazer outra visão, além do que a Helena trouxe? Eu vou pegar um gancho aí. Joy, desculpa que veio no chat aqui. Se quiser, eu posso ler aqui. A Carolina falou: concordo muito com a Helena, respeitar limites. Também diria que é entender onde dói e conseguir conviver com isso. Nossa, maravilhoso. Conviver ou pedir ajuda para parar de doer, dependendo da intensidade da dor. Se é uma dor que incomoda, sabe aquela dor de dente? Você fala, nossa, ninguém merece ter dor de dente. Uma dor que incomoda muito. Agora, aquela dor de uma pancada que bateu, doeu muito na hora que passou, aí você convive, entende a diferença? O que eu digo? Trabalhar na dor não é você só focar na dor, tá? É fazer com que essa dor diminua ou cesse, se é uma dor contínua, tá? Exemplo, terapia. Ajuda. Gente, assim, terapia é um treco que todo mundo tinha que ter o prazer de fazer um dia na vida. Não aquelas terapias que você não tem alta nunca, que você fica 20 anos fazendo. Mas é aquela terapia que vai te provocar a cutucar mesmo, e você vai sair da sessão, do conjunto de sessões ao longo do tempo, diferente. Despertada. Então, pegando o gancho com que vocês trouxeram, é gostar do que o espelho reflete. Então, o autoconhecimento é gostar do que sobra, gostar do que falta, porque a gente não é perfeito e nunca seremos. Você vai fazer terapia há 20 anos, você vai seguir a cartilha lá de PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, que a Joy falou. Parece que é simples, mas não é fácil entender. É uma jornada ao autoconhecimento, é uma jornada pessoal e profissional e que você passa pelo autorrespeito, Helena. Você precisa olhar, por mais que você não goste do que o espelho está refletindo, mas você respeita e tem coragem para seguir em frente e entender que a gente precisa se desafiar para evoluir. E você precisa estar afim, precisa estar disposto, porque não é fácil passar pelo processo de autoconhecimento. É uma jornada sem fim. Porque a cada nova fase, aquela coisa dos setênios, a cada 7 anos, é verdade. É científico. Então, a cada 7 anos, a gente passa por uma nova fase. As relações também, a crise dos 7 anos de casado, é isso mesmo, é verdade. Acontece, só que ninguém passa pelo caminho por você. Você tem que querer passar por esse caminho, que é doloroso. Vocês conhecem como que é o processo de transformação da águia? Alguém já ouviu falar? Nunca ouvi. É assim, vai ser o jeito Joy de contar, tá? Mas se você der uma googada aí, provavelmente você vai ler um artigo super bem escrito, bonito e tal, que vai te contar. Mas em resumo é assim, chega um determinado momento da vida que ela se exclui, ela vai para o ponto mais alto que tem, longe de todo mundo, e ela mesma vai tirando as penas dela. Ela tira as penas. E é um processo doloroso, doído, sofrido, que sangra. Ela tira as penas.
Se eu não me engano, ela tira as unhas. E por último é o bico. E o bico é o auge da dor, porque ela tem que bater até sangrar, até sair tudo. Passou esse processo, ela fica, minha amiga, meu amigo, uma coisa de linda, maravilhosa, espetacular e mais forte do que nunca. É verdade, é a história da águia. E aí ela vai para cima e vira aquele bicho maravilhoso, lindo que a gente conhece. Então, o autoconhecimento passa por esse processo doloroso, que às vezes a gente precisa cutucar uma coisa que eu não queria, mas que é necessária. Para quê? Para eu chegar onde eu quero. Que lugar é esse? Pergunto para você. Você sabe que lugar é esse? Se você não sabe, não tem problema. Entenda que não tem problema, você não precisa ter todas as respostas agora, vocês são muito jovens. Então tem um caminho, respeitem esse caminho e respeite que ainda você não sabe, mas está a fim de descobrir. Se você está a fim de descobrir, já é 70% do caminho. Tudo bem? E aí, como que acontece o autoconhecimento, né? Eu costumo dizer que é uma investigação mesmo. Lembra quando eu falei, nossa, por que eu fiquei desorganizada com essa situação? Por que aquela outra me fez tão feliz? Isso é uma investigação, né? E aí, uma vez que eu investigo e me aprofundo em mim, eu mergulho em mim, aí de fato eu consigo descobrir quais são as minhas virtudes, quais são os meus defeitos, quais são as minhas forças e as minhas fraquezas. Tá tudo bem ter fraqueza, a gente não é só luz, a gente também é sombra, por mais evoluídos que sejamos. Intelectualmente, nas relações, espiritualmente. E quando eu falo espiritualmente, eu não estou falando de religião. Ah, Joyce, está falando isso porque você é um bandista. Não tem nada a ver. Ser espiritualizado, espiritualizada, não tem a ver com religião. Tá bom? Alguma reflexão aqui? Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa? Tô curiosa, eu queria muito estar vendo vocês. Ju, tem Nossa, alguém? eu nunca tinha ouvido falar essa história da águia. É animal. É animal. Muito top. Eu gostei. E como eu tenho um perfil mais introspectivo, né? Então você falou, eu falei, nossa, eu tô nesse lugar da águia e faz anos que eu tô esse topozinho isoladinho. É isso. É maravilhosa a história dela. Maravilhosa. É muito bonito. Procura que você vai gostar. Ah, a gente vai procurar um material para passar pro pessoal também. Vou avançar, tá bom? Fechou. E aí, né, assim, Joy, tô passando por esse caminho, decidi que eu quero passar por esse caminho, a Ju trouxe aí, putz, tô lá em cima refletindo, tô sozinha, sou mais introvertida, mas eu tô lá refletindo, tô enfrentando meus monstros, né? E aí, o que eu levo na minha mochila, na minha jornada de autoconhecimento e de desenvolvimento, né? Quais são as minhas melhores ferramentas para eu enfrentar isso, para eu enfrentar aquela situação, para eu fazer a melhor escolha? E as minhas fortalezas? Quais são os meus talentos? No que eu sou boa pra caramba e que eu tenho orgulho? Não é soberba, não é nada disso. É no sentido, nossa, eu sou confiante de que eu sou boa nisso. E quais são os meus obstáculos e as minhas limitações? É importante a gente saber quais são as minhas limitações. O que te desorganiza? Vocês entendem quando eu digo desorganiza? É meio que desestabiliza, né? Isso. É aquilo que tira do eixo. E aí no começo aqui, que eu fui sem querer te falar, e já você não tá vendo, mas entrou uma galera. Exato, aí não fiquei desorganizada, mas poderia, se fosse, Não ficou. nossa, entrou sua chefe, meu chefe, não sei mais quem, o presidente da faculdade, o reitor da faculdade, está passada. Porque é um ambiente que eu, teoricamente, não consigo controlar.
por conta do Enquanto outras imprevisto. pessoas iam ficar, tipo, super animadas com isso, né? Que top, animal, nossa. O ego, superego. Então, aqui nada mais é, não que seja simples, que é a consciência. Uma coisa é você fazer, repetir, cometer erros, sem ter conhecimento, sem saber, sem ter consciência. Outra coisa é a partir de dali, em que você se instala a consciência, você ter o mesmo comportamento. Então é importante lembrar que esse conjunto de sensações, de sentimentos e valores vão mostrando todo dia um pouquinho do que é essa trajetória, os dissabores, e que vai proporcionar, quando eu digo desorganiza, quais foram os sentimentos que me desorganizaram, quais foram as emoções que me desorganizaram, e que aí me proporcionou uma sensação diferente e que teve consequências e, por sua vez, experiências diferentes. Qual é o impacto que eu estou gerando nas pessoas? Ou melhor, qual é o impacto que eu quero gerar nas pessoas que estão ao meu redor? Olha, eu estou chamando vocês para fazer essa reflexão partindo lá do resultado do assessment. Eu, Joy, sou ISTJ. O S é meu talento e o S é o meu ponto de desenvolvimento. Pensem e lembrem sempre que os nossos talentos, quando usados no exagero, eles se tornam o nosso ponto de desenvolvimento. Na verdade, eles são os nossos pontos de desenvolvimento. Eu vou dar um exemplo. O que é ser S no MBTI, no 16? É ser uma pessoa pautada, que faz as coisas pautadas em dados, fatos, que considera todos os pormenores. Uma pessoa atenta a detalhes. Isso é muito bom. Não vai deixar passar, né? O excesso disso é você ficar tão ali na minúcia que você não avança. Que limita, que vira uma competência limitante. Você não evolui, você perde prazo, você é o perfeccionista, você é a pessoa que não pode ter dificuldade de aceitar a opinião do outro, porque você estudou a minúcia do detalhe e você comprovou. Mas o outro não tem que aceitar, não tem que ser do jeito que, né? Do jeito que você estudou. Será que não pode fazer diferente? Será que o jeito certo é sempre o jeito que sempre foi feito? Será que a gente não pode fazer de um jeito diferente ainda melhor? Para isso tem que testar, para isso tem que se abrir. Então, estou dando o exemplo de que os nossos talentos são muito bons, eles são as nossas fortalezas. Se a gente usar de maneira exacerbada, prejudica. E como que eles aparecem no trabalho? Como que eles aparecem nas escolhas profissionais? Como que eles aparecem nas escolhas acadêmicas? Vão aparecer, já aparece. Alguém tem algum exemplo para dar aí? Como que convive com seu talento, esse talento sendo luz e sombra? No chat, se quiser colocar também. Eu posso falar. Eu sou uma pessoa que gosta muito de organização. Eu me organizo demais. Só que eu gasto tanta energia me organizando que aí na hora da execução a pessoa não tem mais aquela vontade, só fica preso muito na organização. Então eu tento tomar muito cuidado com isso, sabe? Eu vejo que é um talento que eu tenho assim, mas ainda assim, se eu me deixar levar, tá lá planejado bonitinho o ano todo, mas fazer, executar aí é o problema. Não é difícil, porque está muito detalhado e está perto da perfeição. Excelente exemplo. E quando você se perde no seu próprio planejamento? Você pensou tanto detalhe, você fala, meu, o que eu queria com isso? Onde que eu queria chegar? Já não sei mais. Era só fazer uma reforma? Eu acho que... Aqui é a Helena de novo.
Eu acho que exatamente. Eu não sei pronunciar seu nome, mil desculpas. Então, mas esse último colega que falou aqui, eu já tive o mesmo problema que ele. Eu acho que essa questão da organização, por muito tempo, foi para mim, ao mesmo tempo que um divisor de águas, era muito nocivo, exatamente pela questão do aproveitamento. E eu percebia que eu sempre tentava seguir módulos de organização que eu encontrava na internet, que indicavam caminhos a seguir, coisas a fazer, que não condiziam com o que eu, de fato, me aplicava. Então, não se adaptava à minha forma de aprender e deu muito errado. E eu demorei 2 anos para descobrir que não era o meu jeito. Maravilhoso. E aí, quando deu certo, eu simplesmente parei de me organizar e percebi que talvez a organização, eu sou muito boa em me organizar, mas não é organizada que eu consigo fazer rolar as coisas, sabe? Então, mas quando você diz eu não sou organizada, talvez é organizada com a perspectiva da organização do outro. Entende? Ai, qual que é o seu padrão? A minha referência é o jeito que fulano se organiza. Talvez não seja isso. Exatamente. Talvez a minha forma de se organizar ela é um pouco mais abstrata do que esse modelo que de Com fato certeza. entrega e realmente fala muito sobre como consegue se colocar completamente contra mim essa questão. Tá vendo? É seu talento. Mas no exagero, aliás, não é o seu talento, e você está querendo fazer, querendo se adaptar, querendo desenvolver uma coisa que, putz, meu, não é isso. Você tem outra coisa, tem o outro lado. Provavelmente cria, pensa em possibilidades, quais são os outros caminhos. Provavelmente você tem essa facilidade, que é o lado sombra da organização. O improviso, putz, vai dar certo, e não ficar pegada à organização, que é a referência de alguém aí, alguém ao seu redor, perto de você, tem uma organização que você admira, mas não é a que você consegue fazer com naturalidade. Muito bom, obrigada, meninas. E aí, as nossas escolhas profissionais, que é onde a gente queria chegar. Eu queria compartilhar um vídeo com vocês, um vídeo curtinho. Eu preciso de ajuda, eu não sei se eu vou avançar para ver se ele já passa com áudio, tá? Porque estou familiarizada com uma outra ferramenta, então pode ser que aqui não passe com áudio. Me avisem, por favor, tá bom? Foi com áudio. Meu nome é Detona Ralph. Eu vou detonar! Eu faço isso há 30 anos. Eu conserto! Fica difícil gostar do trabalho quando ninguém mais curte o que você faz. Você é só o vilão que detona o prédio! Eu tô bem. Pra ser honesto comigo mesmo, deve ser muito bom ser um mocinho. Ralph, você é um vilão, mas isso não significa que você é mau. Eu não quero mais ser um vilão. O Ralph abandonou o jogo. Bem-vindos à central de jogos. Estão chegando. Tudo vai mudar agora. Cadê o Ralph? Desculpa, Gilbert. Sou eu, o Ralph. O Ralph foi pro Missão de Herói. A palavra medo está proibida, mocinhas. Se vão fazer xixi nas calças, não contem pra ninguém. Oi, moço! Você não é daqui, não é? Corrida doce? Tá mudando de show do pé. Não bateria num cara com óculos, não é? Você bateu num cara com os óculos. Essa foi muito boa. Senhor Ralph, estamos perdidos. Vão nos desligar da tomada. Que isso? Uma medalha. Ganhei na missão de herói. Eu disse missão, não mijão. Eu aposto que nesse jogo todo mundo faz xixi na cama. Não podemos mudar quem somos. Não pode bagunçar o programa, Ralph. Todos aqui dizem que eu sou só um tilt. Você tá pronto? Eu não vou te deixar sozinha. Vamos encerrar com a afirmação do vilão. Eu sou mau. E isso é bom. Nunca serei bom. Não. Isso não é mal. Aguenta. Não quero ser ninguém além de mim. Oi! Por que é que eu conserto tudo que eu toco? Hora de deixar a mamãe orgulhosa. Eu adoro minha mãe!
Um jogo de cada vez, Ralph. E aí, vocês já tinham assistido Detona Ralph? Vocês conheciam? Sim. O que vocês acharam das provocações, né, do filme? Desse trailerzinho aí? Você já parou para pensar como seria ruim se alguém escolhesse a sua carreira por você? Como foi a sua escolha de carreira? Como foi a sua escolha para a faculdade que você cursou, está cursando ou quer cursar? Você se sente influenciado por alguém? Porque esse alguém passou por esse caminho, por esse curso, gostou, acho que tem a ver com você. Queria que alguém desse algum depoimento. Aqui não sou nem eu mais, gente, já falei tudo que eu podia. E Oi, aí? gente, eu sou a Carol, vou falar rapidinho, Joy, mas cara, minha história de escolher carreira, assim, eu sou jornalista hoje, eu tô na minha segunda graduação, na verdade, é assim que eu conheci o AD, o pessoal, e a Luna ao Cubo, mas quando eu escolhi, tipo, com 17 anos, hoje eu tenho 25, foi o contrário, assim, que eu acho da experiência de muitas pessoas, porque eu fui zero pressionada, assim, porque eu sou, tipo, a primeira geração que chegou na universidade. Então, meu pai, que é porteiro, e minha mãe, que era dona de casa, eles não, tipo, pensavam em nem sequer em faculdade, entendeu? Para eles, se eu terminasse o ensino médio, estava excelente já. Então, forma, não tive essa pressão de casa, pelo contrário, isso que ao mesmo tempo é um outro tipo de pressão, né? Porque você está realmente sozinho no mundo, assim, você tem que ir lá entender como que funcionam as coisas, funciona o vestibular e tudo mais. Também é difícil passar sozinha, né? Outro tipo, você não tem nenhuma referência na família, assim, tem aquele primo, aquele tio que fez faculdade, fez isso aqui. No meu caso, também nem de São Paulo eu sou, não, eu sou do interior de São Paulo, que não é tão longe, mas ainda é um pouco longe, então eu tive que mudar de cidade, tudo isso meio que sozinho, assim, porque, né, não tinha uma referência na família que já tinha feito, então tem essa outra pressão que é diferente. Mas é isso. E top. Parabéns, porque não é fácil fazer sozinho. Eu passei por algo parecido. Parabéns, não é fácil. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário sobre sua história ou sobre o trailer? Tem alguma mão aí? Tem alguém no chat? Eu ia comentar, já estava só refletindo aqui que influências a gente sempre vai ter, né? A gente está constantemente recebendo informações, recebendo influências, e acho que a questão está em conseguir identificar o quanto que você está escolhendo uma coisa que é porque você quer, aceitando que, ok, estou sendo influenciada, né? A nossa vida é baseado nisso. Para mim ainda é um pouco difícil, assim, porque também às vezes vem muito esse discurso, né? Não, tem que ser o que você quer, não é para ouvir os outros, mas, cara, a gente ouve. Sim. E tá tudo bem ouvir também, né? Porque a questão é realmente saber diferenciar. E acho que é uma coisa super difícil, assim, ainda mais quando você ainda é jovem, né? Tá no ensino médio, no começo de carreira. Muito bom. E é aquilo, é uma decisão que a gente tem uma sensação que vai ser o resto da vida, não posso mudar. Você pode mudar. Você pode experimentar e não gostar. Nós somos, mais do que nunca, essas últimas gerações, a gente vive durante muito tempo, né? Então, precisa ter espaço para mudança, precisa ter espaço para trocar de carreira. Então, tá tudo bem. O importante é você fazer as suas escolhas pautadas em quem você é, sabendo que essa escolha tem a ver com você. Única e exclusivamente com você. É o mais importante. Porque lá na frente você pode trocar de carreira mesmo tendo sido uma decisão consciente agora. E que lá na frente você decidiu mudar. E tá tudo bem, eu quero fazer uma coisa diferente, mas consciente. E aí, eu fecho a nossa conversa perguntando, né? E agora? Tem alguma coisa que eu posso fazer diferente ou não? Tá tudo bem. As minhas decisões, as minhas escolhas, elas estão sendo pautadas. Eu estou considerando os meus valores, as minhas motivações também pessoais, não só profissionais. Eu considero os meus sonhos dentro desse contexto.
E como que está a roda da vida? Quando eu falo roda da vida, como é que está todas as áreas da minha vida? Minha saúde mental, espiritual, o meu convívio social, a parte intelectual, financeiro, tudo que compõe a nossa vida. Está o mais equilibrado possível? 100% nunca vai estar. Nunca vai estar. O ideal é estar o mais equilibrado possível sempre. Então, se eu puder deixar uma mensagem final respeite os seus valores, as suas motivações, os seus sonhos e mantenha em equilíbrio tudo na vida. Tentem não sobrecarregar uma determinada área em detrimento à outra. Não deixa a outra zerar. Não deixa a outra dar bug. Não deixa travar. Né? É natural. Agora, mergulhar nos estudos, vestibular, super natural. No entanto, não permita que outras áreas da vida zerem, tá? E que vocês não deixem de se dedicar em relação a essas outras áreas da vida, considerando o que vocês sabem que é importante para você, o que você valoriza, o que vai te fazer se manter em pé, firme, para chegar no seu objetivo final. Alguma dúvida? Comentário? Sugestão? Acho que a Karen estava com a mãozinha. É isso que eu ia falar, eu vou aproveitar então. Naquele momento que você falou do Detona Ralph, assim, para mim, eu mudei de escolher a faculdade, né? Então, eu passei em pedagogia. Eu falei, gente, eu vou mudar a educação brasileira, e é isso. E aí eu percebi que faltava muito para mim a parte de exatas, do tipo, fazer exercício de matemática do meu namorado, do cursinho dele. Eu pegava as lições de casa e fazia. Aí eu falei, tá, então acho que não tá super encaixando aqui e troquei. E aí mas tem nada a ver, é só mostrando que pode trocar realmente, tipo, e às vezes tem que experimentar, assim, você nunca vai saber. Eu acho que uma coisa assim, você nunca vai saber se você não experimentar. As vivências dos outros pertencem a eles, mas também vale a pena você perguntar. Então, tipo, eu sempre aproveitava para ir em feiras, em conhecer gente que faz os cursos e perguntar. Porque quando a gente pesquisa, assim, no Google, é tudo muito bom. Você fala, gente, todo mundo fala, né? Você tem que escolher aquilo que você gosta de estudar. Aí você pensa, gente, eu vou estudar lá e só vai ter coisa que eu gosto. Que perfeito. E aí você entra, você percebe que tem coisa que você não gosta, mas que teoricamente era para você gostar. E vida real, né? É a vida real, exatamente. Mas enfim, e aí, quando você passou disso de não deixar alguém escolher por você, eu acho que é muito importante isso, porque você se conhecer também, entender como você consegue tomar essa decisão e o que faz sentido para você, porque quando você estiver numa situação difícil, é isso que vai alimentar você continuar lá, é isso que vai te dar propósito para manter o seu caminho, assim. Nossa, essa matéria de cálculo é muito ruim, não sei o que lá. Tá, mas é uma pedra que eu tenho que superar para seguir o caminho que eu quero seguir? Então vamos superar essa pedra. Se é uma pedra que está num caminho que eu não quero seguir, não tem por que continuar andando aqui, sabe? E aí o que eu penso, uma coisa que a Ju falou também, já chamei de Ju, né, Júlia? Falou também sobre as pessoas, né? Tipo, a gente não deixar as pessoas escolherem por nós, mas eu acho que a gente também não pode bloquear elas de não necessariamente opinar, mas assim, a gente também ouvir as pessoas que se importam com a gente, porque elas também têm uma visão nossa, né? De tipo, cara, eu acho, você tá falando isso e tal, mas eu acho que para você isso também pode fazer sentido. Não sei se você tá levando isso muito em consideração e tal, mas lembra aquela vez? E às vezes a pessoa traz alguns pontos que estão no seu ponto cego, né? E é muito bom também trazer essas pessoas para perto, porque eu acho que uma coisa do Detona Ralph que ele fala muito também no filme, e até spoiler para quem não assistiu, mas assistam, que é ótimo, é que ele fala assim, né, até no trailer, é muito ruim ficar aqui todo mundo achando que você não presta, que vocês não servem para nada. Então, mesmo que você escolha o seu caminho, é importante também você ter pessoas do seu lado que vão lá e falam, boa, Ká, boa, Joyce, você está arrasando onde você está fazendo. Às vezes a pessoa pode até comer a língua, né? Ela fala, nossa, eu não achei que você devia fazer engenharia, mas agora você falando faz sentido.
Que maravilha, maravilhoso seu depoimento. Concordo super. E não ignorar as outras pessoas, mas seguir convicta e que a opinião do outro vem para agregar e não para te influenciar. Exato, e se não fizer sentido, você só agradece e segue também, né? Então, às vezes dá a entender por que não faz sentido, né? Tipo, só fala um monte de coisa e fala, nossa, não tem nada a ver, por A, B e C. E aí também é uma parte de autoconhecimento, né? Se conhecer os nãos também faz sentido. Sim, fundamental. Muito bom, obrigada. Mais alguma coisa? Algum comentário? Eu tenho aqui, então eu queria aproveitar esses minutinhos finais para comentar que acho que a maioria das pessoas que estão aqui são pessoas tutoras e tipo, é um super desafio, né, que todos vocês toparam, que é de estar junto com alguém facilitando esse processo de autoconhecimento, que é uma coisa tipo, super complexa e super delicada. E acho que todo esse papo, esse workshop com a Joy já serve, assim, além de um aprendizado pessoal, né, para a gente pensar no nosso autoconhecimento, já é um baita exemplo de como você pode facilitar esse processo, né? Então, da postura da Joy, das provocações que ela trouxe, da ordem das provocações, até mesmo o tom da fala. Então, obrigada, Joy. A gente vai deixar isso aqui gravado para o pessoal poder ver e voltar. Mas queria aproveitar e ver se você tem mais alguma dica, assim, né? Nesse sentido de como facilitar e conduzir esse processo quando você não está fazendo só o seu autoconhecimento, mas ajudando uma outra pessoa. Acho que é aquilo que eu vou seguir, aquilo que a gente, no início da conversa, né? Que é compartilhar como que foi a jornada de vocês e abrir espaço para vulnerabilidade. Sejam vulneráveis também. Estejam no lugar de vulnerabilidade também. Não sei se vocês conhecem o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. É espetacular. Se não der para ler o livro, putz, demora, muita coisa, estou estudando, assistam o TED dela, tem documentário no Netflix, tem no YouTube, é espetacular. Então, mostra o quanto que nas relações a gente se permite ser vulnerável. A vulnerabilidade dá uma falsa sensação de fraqueza. E muito pelo contrário, se fortalece relações quando você se coloca no lugar de vulnerabilidade, porque você se mantém em igualdade. Humildade, honestidade. Então, estou sendo sincero, estou sendo aberto, estou sendo vulnerável, me emocionei, inclusive, porque eu estou tão à vontade com você, você preparou tão bem o ambiente, que aí a pessoa se joga, traz as dificuldades, traz os problemas, traz o que está funcionando bem, inclusive na relação com vocês. Acho que é isso. Anotadíssimo, super obrigada. Não é fácil, né? Mas a gente vai tentando aqui, melhorando. É a repetição. O adulto aprende fazendo, tanto tecnicamente quanto comportamentalmente. O que mais? Mais algum ponto? Eu quero agradecer. Então, eu que agradeço o espaço, me coloco super à disposição para conversar, para trocar. Fiquem à vontade para me procurar no LinkedIn, Ju. Depois eu devia ter colocado na apresentação. Mas fiquem muito, muito à vontade para me acessar, conversar, estender esse papo se for necessário, pedir dicas. De repente não se sente confortável para trazer algum ponto, comentar. Pode me procurar, vai ser um prazerzão. Obrigada, Joyce. Super obrigada, viu, pela disponibilidade. Foi, nossa, acho que para todo mundo que estava aqui ajudou muito e vai ajudar, acho que todas as outras pessoas envolvidas no projeto. Bastante gente comentou que vai ver a gravação depois. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês e parabéns pelo projeto. Obrigada. Obrigada a todo mundo que veio hoje, pessoal. Qualquer dúvida também, a gente vai passar o contato da Joy, LinkedIn. Se quiserem falar comigo ou com a D, também fiquem à vontade para chamar a gente no privado ou no grupo.
Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Obrigado. Obrigada, gente. Jana. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, gente.